Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um Papo de Pro e eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória na educação. Eu recebi um comentário num dos meus vídeos e me pediram para que eu falasse como é que foi o meu início na carreira, se foi fácil, se foi difícil, se eu pensei em desistir, essas coisas. E eu achei muito interessante porque eu tenho um vídeo aqui no canal, no Papo de Pro, contando pra vocês como eu decidi ser professora. Eu acho que é o primeiro vídeo do canal do quadro. Mas nesse vídeo eu não falo sobre a minha trajetória, né, da educação. Então eu resolvi compartilhar com vocês porque eu achei muito legal e é legal a gente ouvir de um outro companheiro, de um outro parceiro, como é que foi, como é que está sendo, né, a rotina aí diária de um professor que a gente sabe que não é fácil. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês de como é, como foi e como está sendo a minha trajetória. Bom, pra quem não assistiu o meu vídeo contando como eu decidi ser professora, eu vou resumir rapidamente, mas você vai lá e assiste. Eu não sonhava em fazer pedagogia, a pedagogia caiu assim na minha vida e eu tive muitas dúvidas quanto a continuar ou não. Eu não fiz magistério, eu não fiz nenhum curso antes sobre pedagogia. Eu realmente queria ir para alguma outra área, talvez até hoje pensando assim, eu acho que eu iria para a área da saúde, não sei, né? Mas a pedagogia caiu em mim e eu acabei aceitando e me apaixonando por ela no segundo semestre da faculdade, que foi o semestre que eu tive mais medo, que foi quando eu comecei com os meus estágios obrigatórios pela faculdade, fazia parte do currículo, a gente tinha que fazer estágio, não era estágio remunerado, era obrigatório e eu tive muito medo, porque eu não queria sala de aula, eu não queria ser professora e eu falei, vou, se eu não gostar eu desisto e ponto final, eu vou pra outra coisa. E acabei me apaixonando e aí, né, começa toda a história. Então a minha trajetória dentro de sala de aula começou com os estágios da faculdade, né? Eles começaram já logo no segundo semestre da faculdade e a gente recebia um caderninho, e esse caderninho tinha uma lista de escolas que a gente podia escolher e a gente se cadastrava para ir fazer o estágio, né? E assim, eu nunca tive a pretensão de ir para escola pública, eu sempre escolhi escolas particulares, eu não queria entrar no ramo público, porque eu sabia, porque a minha mãe, anos e anos, né, de rede pública, eu falei, não quero escola particular. Então, no início, a minha primeira escola foi o próprio Mackenzie, que foi onde eu fiz a graduação, então eu fiz estágio na escola, né, Mackenzie, depois eu fiz no Sion, para quem conhece São Paulo, eu fiz no Sion, e por fim eu fiz o último estágio da faculdade, eu fiz no Pueridomus, né, abri um Pueridomus bem perto da minha casa, e eu acabei cadastrando ele na faculdade, pedi para cadastrar, e acabei indo fazer estágio lá, e eu gostei muito. Era assim a metodologia que eu acreditava, que eu acredito, né, de educação, de ensino, eu me apaixonei e eu fui pra fazer estágio. Então eu fiz estágio de gestão, eu fiz estágio de várias outras modalidades e no meio do meu estágio, foi mais ou menos no meio do meu estágio, eles me contrataram, né, como auxiliar de sala na escola. Eu fiquei muito feliz porque mostrava que eles gostavam de mim, que eu tava fazendo um bom trabalho e eu realmente assim fazia por amor, eu nunca fiz pra aparecer, pra ser a melhor, nunca. Eu sempre fiz pensando muito nas crianças, pensando na minha realização e eu sempre fui muito feliz. Eu lembro que na época eu ganhava R$200 por mês, era 280 e tinha os descontinhos. Eu ganhava R$200 por mês, mas eu era muito feliz, sabe? Eu era muito realizada, eu gostava muito de estar lá e de fazer parte daquilo. Aí eu trabalhei na escola em 2007, foi o primeiro ano que eu trabalhei lá, porque eu fiz a faculdade em 2005, eu comecei a faculdade, né? Em 2007 eu comecei a trabalhar nessa escola, trabalhei em 2007, tive um contratempo aí na escola, fui mandada embora e isso foi tipo logo no final do ano, eu fui mandada embora e aí em janeiro eu fui recontratada, muito feliz, e voltei a trabalhar na escola em janeiro de 2008, mas eu digo que é como se fosse um relacionamento mal acabado entre homem e mulher, entre um casal, né? Eu acho que as coisas não estavam muito bem resolvidas, eu comecei a ver um outro lado
Não sei, eu vejo por esse lado. Eu comecei a ver um outro lado. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu, porque pra mim, até hoje, isso é muito triste, porque muitos dos meus sonhos foram aniquilados com essa questão que aconteceu. Eu tive uma pré-depressão quando tudo aconteceu, quando eu fui mandada embora. Eu engordei 10 quilos. E eu fiquei mal mesmo, sabe? Eu fiquei muito mal. E eu voltei na expectativa de continuar, de melhorar e de firmar meu lugar. Eu sempre falava que meus filhos iam estudar lá, que eu queria ficar lá pro resto da minha vida. E fiquei lá por mais um ano, mas aquilo não estava me fazendo bem, eu não me sentia bem, eu não me sentia em casa. Aquela sensação que eu tinha antes não aconteceu. E no final do ano eu pedi pra ser mandada embora. Foi muito assim, sabe? Eu já vinha pensando, mas aí foram acontecendo algumas coisas que foram me deixando muito chateada. E aí um dia eu entrei na sala da direção da gestão e falei que eu queria ser mandada embora. E eu usei como desculpa que eu queria me focar no meu TCC, que na minha faculdade a gente chamava de TGI. Então eu falei que eu queria me focar, que eu queria estudar e terminar meu TCC, que eu queria sair. E saí no final de 2008, então assim, eu não cheguei a ficar 2 anos inteiros, mas eu fiquei praticamente 2 anos letivos lá. Foi muito triste, foi muito difícil. Eu lembro que em janeiro de 2009 eu peguei meu namorado, né, agora marido, e a gente foi pra praia. Ele me levou pra praia, eu passei quase um mês na praia, quase um mês de janeiro inteiro, porque eu tava muito mal. E pra me animar, sei lá, pra eu espairecer. Então eu fiquei janeiro inteiro na praia. E assim que eu voltei da praia, quase que na última semana, uma amiga minha de faculdade me falou que na escola que eu estudei a minha vida inteira, da 2ª série até o 3º colegial, tava fazendo processo seletivo pra estagiário e se eu não queria participar. E aí eu entrei nessa, né? Aí eu fui selecionada. Eu lembro que quando eu entrei pra fazer a entrevista, quem me entrevistou foram minhas professoras, tipo, de pequenas. Quando elas me viram, aquilo ali foi assim, foi muito emocionante. Mas é óbvio que eu não fui contratada por isso, porque é um colégio muito grande, é um colégio de nome, é um colégio muito tradicional. Eles não vão contratar um profissional só porque estudou lá. É óbvio que eu acho que isso pesa, mas eles gostaram de mim e me contrataram como estagiária. Então eu fiquei lá o ano de 2009, só que no meio de 2009 eu terminava a minha faculdade e terminando a faculdade eu não tinha mais vínculo de estágio, então eu teria que sair da escola. Aí chegou julho, eu fiquei bem nervosa, eu falei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu tentei entrar em algum curso pra ver se eu continuava com um vínculo, mas não deu certo. E aí eu quis fazer educação física. Eu terminei a faculdade de pedagogia e emendei a graduação em educação física. E aí, assim, o que me falaram lá na escola é que eles iam conseguir me manter com um contrato diferente até o final do ano como estagiária. Eu fiquei muito feliz, porque novamente eu vi que eles estavam gostando de mim. Então eu fiquei até o final. Aí no final do ano tinha um curso de férias, mais ou menos assim, que era o integral para as crianças, que as crianças ficavam a mais, e quem ficava com essas crianças eram as professoras, as estagiárias, as professoras de integral. E o que corria é que assim, se você se esforçasse, se você fosse realmente, mostrasse um bom trabalho, eles acabavam te contratando, não para ser professora regular, para ser essa professora de integral, que é o que fica no contraturno com as crianças e tal. E eu fiquei muito feliz, eu falei, não, eu vou nessa. E gente, eu moro em Mariporã, e essa escola é na Avenida Paulista, e eu ia todos os dias, feliz da vida. Às vezes eu não almoçava, assim, sabe? Eu pagava pra ir trabalhar lá, porque eu tava muito feliz. Eu ganhava muito mais como estagiária lá do que como auxiliar de sala na primeira escola, e eu tava muito feliz. Até que chegou no último dia de aula, ninguém me chamou pra conversar, ninguém do RH me disse se ia renovar contrato, nada. Eu lembro que era o último dia era a missa com todos os funcionários, era 22 de dezembro, eu nunca vou esquecer, de 2009. E aí eu fui até o setor de RH conversar com a pessoa responsável e falei, olha, eu sou, né, a Juliana, estagiária, ninguém falou nada comigo, eu gostaria de saber, né, a procedência aí que eu tenho que ter.
A pessoa simplesmente apertou minha mão e falou: ah, obrigada pelo seu trabalho esse ano, boa sorte na sua vida. Assim. Eu saí de lá, gente, mas eu chorava tanto, tanto, tanto. Eu entrei no metrô que eu chorava. E nessa época, eu e o meu namorado, meu marido, a gente não tava junto, a gente tava aí passando aí por uns probleminhas, mas eu ligava pra ele e eu falei, nossa, eu não tô acreditando, tal. Meu pai falava pra mim assim: o que você fez? Você fez alguma coisa muito errada pra você ser tratada assim. Eu falei: meu Deus, que eu tenha feito, mas que alguém me fale o que foi, sabe? Gente, eu fiquei muito mal, muito mal. E aí eu decidi que eu não queria mais isso pra minha vida. Não queria, eu não ia não queria mais saber de nada disso. Aí o que aconteceu? Quando foi em fevereiro de 2010, a minha mãe, ela me falou que ia abrir concurso pra prefeitura. E eu falei: ah, não, pelo amor de Deus, né? Não quero saber disso. Falei: ah, não, concurso não quero saber. Mas ela me falou: ah, você vai ficar sem trabalhar, você não vai fazer nada? Eu tava fazendo a educação física, né? E aí eu falei: ah, não, eu não quero, eu vou me focar na educação física, tal. Mas o meu curso de educação física também não tava me agradando muito, assim, não o curso eu amo, assim, eu sinto até aquele remorso de não ter terminado, mas eu não tava feliz com a faculdade, não tava dando certo. Aí, eu meio que prestei o concurso da prefeitura à força. Minha mãe falou: não, você vai, vamos se inscrever, presta, é uma chance, vai que você nunca mais consiga emprego na sua vida, presta um concurso. Tá bom, mãe, vou lá e prestei. Aí depois disso eu prestei SESI, eu prestei mais alguns concursos e assim, gente, eu esqueci. 2010 passou, eu tranquei a faculdade de educação física e em agosto eu comecei a psicopedagogia. Eu comecei o curso de psicopedagogia, a pós-graduação e especialização. E no meio aí do primeiro semestre de curso, eu descobri que eu tinha passado no concurso e que eu poderia assumir a prefeitura de São Paulo. Eu confesso que eu fiquei feliz porque eu realmente estava sentindo a necessidade de trabalhar, de fazer alguma coisa, mas eu fiquei muito insegura. Mas falei: bom, se eu passei, alguma coisa tem. E aí fiz todo o processo pra ingressar. Ingressei em outubro de 2010, dia 1º de outubro, foi a minha posse ali, foi o meu primeiro dia de trabalho, foi uma sexta-feira. Eu escolhi uma escola na Brasilândia, que era a escola mais perto que tinha quando eu fui escolher. Eu escolhi na primeira chamada, foi no primeiro dia de chamada. Eu passei bem no concurso, então assim, eu fiz o concurso em fevereiro. Em agosto e setembro já foi feita a chamada e aí tem todo o processo e em outubro eu assumi. Só que mesmo assim a escola mais próxima era na Brasilândia. Talvez eu também não tenha pesquisado tanto, eu não conhecia, eu não sabia, então eu falei: meu Deus, o que eu faço, né? Mas, bom, fui pra Brasilândia, fui pra uma EMEI na Brasilândia e foi bem difícil porque eu levei um choque de realidade e eu chorei muito. Eu me perguntei diversas vezes o que eu estava fazendo naquele lugar, o que eu esperava daquilo, porque aquilo não era pra mim. Mas aí você começa a ver propósito nas coisas. Eu comecei a trabalhar dia 1º de outubro, era dia pré-eleição, então a escola estava fechada, eu só fui, assinei e fui embora, e iniciei na segunda-feira. E na prefeitura a gente tem a oportunidade de todo final de ano se inscrever para se remover da unidade que você tá. Então você participa de um processo que você se inscreve, e aí saem os números de vagas nas escolas da prefeitura e você indica as escolas que você quer ir. E aí, se você consegue, você vai para essa escola. E o processo de indicação da remoção foi até dia 27 de setembro. Eu iniciei dia 1º de outubro, então assim, eu não consegui por poucos dias. E aí eu fiquei até o final de 2010 e 2011 nessa escola. E foi bem difícil, mas foi um aprendizado enorme. Eu acho que se eu não tivesse ido para aquele lugar, eu não teria aprendido tanto. Eu aprendi muito, muito, muito. Eu me formei muito enquanto educadora. E eu engravidei, e aí em 2011, em janeiro eu engravidei. Logo que eu ingressei na prefeitura eu engravidei. E isso eu agradeço até a Deus, porque se eu tivesse desempregada, aonde que eu ia conseguir emprego? Se eu tivesse numa outra escola, sei lá, particular, sabe-se lá se eu ia conseguir garantir o meu emprego. Então na prefeitura eu estava garantida e fiquei nessa escola até o final de 2011, só que em setembro Arthur nasceu e aí eu entrei de licença maternidade e pedi minha remoção.
E aí em 2012 eu fui para uma outra EMEI. Eu iniciei 2012 em uma outra EMEI, só que eu ainda estava de licença. E aí quando eu retornei da minha licença, eu já retornei nessa nova escola, que é a escola que eu estou até hoje, que é uma escola mais próxima da minha casa, que é uma escola numa localização muito melhor da onde eu estava, mas que ainda é uma escola com muitos desafios, com, assim, muito aprendizado, um aprendizado constante. Não é fácil, gente. Eu posso dizer pra vocês que esse ano eu completo 8 anos de carreira pública, né? Esse ano eu faço 11 anos na educação e 8 anos na carreira pública. E não é fácil, gente, não é fácil. Eu acho que a gente tem que ter... Eu nem sei o que a gente tem que ter pra aguentar isso. Eu recebi um comentário de um seguidor meu, que eu até queria compartilhar com vocês. E ele faz faculdade e ele foi fazer estágio num CEL. E ele trouxe pra mim que ele sabia, né, do que a gente conta da nossa realidade, mas que só quando ele entrou lá e ele viu o que tá acontecendo com a nossa educação. E eu falei pra ele que é isso mesmo, às vezes a gente conta histórias, a gente conta nossos casos, no nosso dia a dia as pessoas acham que é exagero, as pessoas acham que a gente tá assim, inventando, mas também você tá criando um caso. E não é, gente, a nossa realidade ela não é fácil, ser professor hoje não é fácil. Eu vou falar aqui da minha realidade como professora da rede municipal, porque eu não vou falar daquilo que eu não estou vivendo. Mas a nossa realidade na rede municipal, ela não é fácil. E ela não é fácil, eu vou dizer agora em meu nome, tá? Eu não vou dizer em nome dos meus colegas de trabalho, porque, gente, o que a gente tem na rede municipal é um leque de tipos de profissionais que eu poderia fazer um vídeo só falando os tipos de professores que tem na rede. Mas falando em meu nome, é muito difícil a gente trabalhar porque eu me formei, eu estudei, eu me apaixonei pela educação. E eu chego todo dia na minha escola, na minha sala de aula, e eu me vejo impossibilitada de fazer 90% daquilo que eu acredito que eu possa fazer. Eu me vejo desmotivada a trabalhar. E não é problema do político X, é um problema de governo, é um problema social, é um problema muito maior, que ele transcende nomes, partidos, siglas, ele é muito mais do que isso. Ele é um problema social, é um conjunto de fatores, gente, que tá cada vez mais alarmante na nossa sociedade, que tem feito com que a gente tenha ido para um buraco, eu espero, um buraco que tenha fundo e que faça a gente voltar, porque não é fácil. Nós professores não somos valorizados, a gente não é motivado, a gente não tem parceria mais com a família, a gente tá perdendo cada vez mais a parceria com a família, a gente tá perdendo tantas coisas, a gente tá perdendo o brilho nos olhos, a palpitação no coração de começar um novo ano, de conhecer uma nova turma, a gente tá perdendo isso. E eu não quero perder isso, porque eu ainda sou aquela professora, acho que tonta, utópica, de achar que um dia eu vou me realizar nisso que eu escolhi. Então, assim, eu não sei qual é o futuro que Deus reserva pra mim, eu não sei aonde eu vou permanecer, eu tenho planos, eu tenho sonhos, muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos, e eu sinto que Deus tá me preparando pra um dia exercer e alcançar isso tudo. E eu juro pra vocês que eu ainda não descobri o segredo pra me motivar e pra realmente ser uma professora incrível. Mas eu tô lutando pra isso e uma das coisas que eu mais quero, que é uma vontade que eu sinto muito no meu coração, que eu sinto que é uma missão que eu tenho enquanto educadora, é motivar quem tá entrando, quem tá totalmente desmotivado, é tentar ajudar a nossa educação, é tentar formar, ajudar a formar pessoas que vão entrar para esse ramo, para que elas, além de contribuírem para que isso melhore, para que elas tenham força, tenham coragem, tenham garra para enfrentar aí todos os nossos desafios e obstáculos. Tá bom, gente? Então, essa é um pouquinho da minha história, ela ainda tá no comecinho. Eu espero que ainda tenha muito pra acontecer. Eu fico assim muito na dúvida do que eu tenho que fazer, eu coloco tudo muito nas mãos de Deus. E às vezes eu acho que eu tenho que desistir, às vezes eu acho que eu tenho que mudar, mas por enquanto tô aqui firme e forte. Firme e forte mais ou menos, mas a gente tá aqui, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!